Fenelon, nós temos um levantamento que aponta uma queda de 43% na receita estadual, se comparado com o mesmo período, né, que esse período da pandemia, se comparado com o do ano passado, o Piauí é o estado que mais perdeu receitas. E esse valor é muito importante porque, para frente, especialmente, já agora e mais para frente, tem uma repercussão gigantesca. Sim, né? O dado é um dado oficial do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias, o CONFAZ, e mostra que praticamente todos os estados, na verdade só dois não, praticamente todos os estados tiveram perdas de receita, queda na arrecadação. Isso quando a gente olha o que foi registrado em abril passado, em relação a abril de 2019. No caso do Piauí, a queda foi de mais de 43%. Vamos mostrar aqui os dados. Nessa comparação geral, a média de redução de queda de receita no comparativo abril deste ano com abril do ano passado, no Brasil foi de 17,4%. O Piauí ficou com 43,7% de queda. Obviamente que aí o principal item é ICMS, são as chamadas receitas próprias, né? Para você ter uma ideia do tamanho dessa queda no Piauí, o Piauí é o único estado com uma queda acima de 30%. Obviamente é o único também acima de 40%, né? E a expectativa é cair ainda mais. Segundo o secretário Rafael Fontello, secretário de Fazenda, a projeção para maio é de uma queda de 50% também em relação ao ano passado. Aqui só para ter uma expectativa, vamos dizer assim, uma esperança, a esperança do governo do estado é no sentido de sair logo a ajuda daquele pacote de relacionamento com os estados, em que a expectativa é que o Piauí receba 400 milhões de aporte para cobrir um pouco essas perdas. Lembrando que a nossa receita mensal, essa receita própria, é algo em torno de 440 milhões de reais. Aqui, só para a gente ter uma ideia do quadro geral, vou botar aqui um gráfico, que é um gráfico do CONFAZ. As pessoas não vão ler muitos nomes aqui, mas essa primeira coluna aqui, que é de queda, Piauí, 43,7%. Depois vem Minas Gerais, com 27%, e Ceará. São os dois estados que vêm depois do Piauí com queda, esses dois próximo de 30%, mais abaixo de 30%. E lá do outro lado, a gente tem duas coluninhas para cima. Uma é Rondônia, a penúltima, Rondônia, cresceu pouco mais de 3%, e a última é Roraima, que cresceu 9% no comparativo abril do ano passado com abril deste ano. No mais, você vê o tamanho do desmantelo nas receitas dos estados em razão da pandemia. Especialmente porque, Fenelon? Arrecadação? Vamos aqui. Qual é o principal tributo dos estados? ICMS. Comércio fechado. Como é que vai gerar ICMS? E a gente já é um estado que tem limites financeiros. Uma queda dessa tem um impacto, um efeito muito grande no funcionamento do próprio estado. Bom, eu queria aqui corrigir uma informação que eu dei agora há pouco. A gente falava sobre o número de casos confirmados e oficialmente confirmados de óbitos e de casos confirmados do coronavírus no Brasil, e falávamos do estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que pesquisou aí com a população e encontrou que esse número pode ser 7 vezes maior do que o que está indicado. Então, se a gente multiplica cerca de 375 mil casos confirmados por 7, nós temos mais de 2 milhões de pessoas com casos confirmados. E a mesma multiplicação a gente faz com o número de óbitos. Isso representa cerca de 1,5% da população, né? E não 10%, que seriam 20 milhões de pessoas. Então, corrigindo aqui a nossa informação. Vamos falar também sobre o leilão para o aeroporto de Teresina, que está mantido para o início de 2021. Pois é, ontem o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou a realização dos leilões para novos aeroportos do governo federal para o início do ano que vem. Esse leilão, particularmente no caso de Teresina, o caso de Teresina faz parte de um lote de 22 aeroportos. Foram acrescidos mais 19 de outro lote. Aliás, desculpe, mais 21 de outro lote. Agora somando 43 aeroportos. A previsão inicial é que o leilão referente a Teresina acontecesse agora em julho, mas depois da pandemia os próprios investidores pediram que fosse retardado esse leilão. Então foi reprogramado para janeiro, em princípio. Ontem o ministro disse que vai acontecer sim. A ideia é que Teresina faça parte de um lote, porque nesse caso desses 22 aeroportos onde Teresina faz parte, são 3 lotes.
o lote sul, que engloba basicamente aeroportos do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Um lote que eles chamam lote norte, que é basicamente aeroportos amazônicos em Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, e o chamado lote centro, que inclui Teresina, São Luís, Imperatriz, Palmas, Goiânia e Petrolina, que faria um movimento de algo em torno de 8 milhões de passageiros ano. Vamos ver se interessa, né? Nós temos aí já o caso recente lá do Rio Grande do Norte, né? Que a empresa devolveu o aeroporto, não quis ficar.